Fala galera, estamos iniciando aqui esse, esse vídeo para falar um pouco sobre ICM, o que é ICM, como nós vamos adaptar o nosso jogo a ICM. Lembrando que essa aula ela é mais voltada para iniciantes. Se você já domina o ICM, se você já é regular de qualquer stake acima de 3,50, talvez seja interessante para você assistir essa aula só para fins recreativos, mas possivelmente não vai ter muita coisa que você possa aprender de novo, é mais do mesmo. Mas para iniciantes é bem interessante entender o que é o ICM. Antes de entrar nessa parte, eu quero apresentar para vocês o meu gráfico aqui e meus resultados nos jogos de Sitting Goal de uma mesa em que eu tenho mais volume. Primeiro gráfico aqui. Os primeiros jogos desse gráfico datam de dezembro de 2016. Então nós temos aí não mais do que 15 meses, né? 16 meses foi o tempo que demorou para ser construído esse gráfico. E mais ou menos nessa data aqui foi quando, pode-se dizer que mais ou menos por aqui eu iniciei a minha profissionalização no poker. Eu jogava cash game nessa época, por isso esse gráfico nessa parte não tem tanto volume e não tem muito lucro também. Jogava muito barato e alternava esses sitting goals baratos com cash game. Cash game NL2, NL5 e NL10 full ring zoom. E aqui a gente acha um big hit de US$ 600. Foi até então o maior big hit da carreira até aquela época. E aqui eu resolvo me profissionalizar e isso gerou uma história que acaba sendo contada nesse gráfico aqui. E aí mais recentemente eu acabei tendo um resultado interessante aqui, cravando um torneio Hyper Turbo de US$ 11 e puxando US$ 1.800. Ah, os principais, se a gente vê aqui todos os meus jogos e ver pela contagem, dá pra ver que eu não tenho muito volume em nenhum jogo, na verdade. Então, esses ROIs que eu vou apresentar pra vocês aqui, alguns deles são irreais, são ROIs insustentáveis no longo prazo e outros não. E vocês vão perceber que só tenho mais do que 1.000 jogos em uma modalidade. Isso acontece por causa de pouco tempo de carreira, pouco mais de um ano no PokerStars, pelo menos, onde eu me dediquei totalmente ao poker. E isso acontece também porque eu tô sempre migrando entre modalidades e entre stakes também. Então, esses stakes US$ 7 aqui, eu fiquei pouco tempo nele e assim que fazia uma banca já fazia o move up. Move ups sempre bem agressivos. Então aqui Sitting Gold de 3,50 foi um jogo que eu aparentemente bati, mesmo tendo poucos jogos aqui, um lucro bem substancial. O mesmo também aos US$ 7, 18 players. É, o ROI desse tipo de torneio aqui acredito está um pouco baixo ainda, mas o field é bem duro. Na verdade 10% de ROI nesse field de US$ 7 acho que é um ROI bem interessante. É um field cheio de regs, enfim. O topo do nosso gráfico em lucro, descontando esse big hit aqui, ele acaba sendo o Sitting Goal US$ 25 KO, 9 players turbo. Essa modalidade de Sitting Goal, ela é a minha especialidade. O ICM nessa modalidade se comporta de forma diferente. Nossos ranges para atolar pré-flop em todas as faixas de stack ele vai ser diferente também. E eu tenho uma aula aqui no canal já, se você está chegando aí de paraquedas, pode dar uma olhada nos vídeos passados que vai ter uma aula falando especificamente desse formato de Sitting Goal em relação a ICM. E pode olhar lá que tá legal. Aqui vamos dar uma analisada bem por cima mesmo nos principais Sitting Goals, onde eu fiz volume e profit. Esse 18 players aqui, ele tem uma dinâmica bem particular e eu posso futuramente até dar uma focada e produzir uma aula só a respeito desse formato.
por enquanto a gente se limita a analisar os dados só. Menos de 1.000 jogos não é uma amostragem tão confiável. Você vê que ele tem um, variações bem bruscas no gráfico. E aqui, mais recentemente, nos últimos 100 jogos, talvez, provavelmente isso daqui são uma fase onde eu já não jogava esses torneios, já jogava coisas mais caras, e daí eu usava eles para encher tela mesmo, para não ficar com tempo ocioso, e aí o desempenho acaba subindo um pouco e levando o ROI lá para cima. Isso daqui também pode uma parte ser variância também. A variância desse formato é bem grande. Ah, o sitting goal onde eu mais lucro, então, é esse aqui, $25 nocaute. Ele também está numa subida íngreme que não diz respeito à realidade no longo prazo. Inclusive, eu acredito que esse ROI nele, ele seja sim insustentável a longo prazo. São $2.700 de lucro em 700 jogos. E esse fio de $25, ele é um fio de... A gente não pode dizer que é um fio de fraco. É um field onde alguns recreativos ou regulares fracos nesses fields, eles vão ser muito mais difíceis de se enfrentar do que nos fields $5 e $7. Além disso, eu jogo esse formato com uma table selection bem pesada. Tem outros formatos e valores que eu posso jogar de forma lucrativa, então eu não jogo só esse jogo. No meu grind, eu acabo pegando só os melhores sitting goals que eu abro, que eu vejo abrir. Como que eu faço isso? Tendo informação do field, tendo uma database de marcação do field bem grande com notes. Então eu tenho notes, o field quase todo mapeado aqui, por estar jogando há bastante tempo nesse field. Eu jogo no máximo com 4 regulares, 5 regulares, incluindo aqueles que não são tão fortes assim. Não vou falar nicks, tá, galera? Tem brasileiros que são regulares fortes nesse formato, brasileiros que são regulares médios, fracos e perdedores também. E eu não quero dar informação extra pra vocês e acabar prejudicando alguém. Eu acredito que esse ROI seja insustentável no longo prazo se a gente quiser fazer um volume muito alto nesse formato e quiser jogar sem table selection. Sem table selection, jogando todos os sitting goals que abrirem, independente de quais jogadores estejam neles, eu acredito que meu ROI aqui não seja superior a 10%. Acredito que seja algo em torno de 7 a 10%, no máximo 10%. Isso levando em conta que eu sou especialista nesse formato aqui. Não que eu seja um dos melhores do formato, mas é que esse é o formato que eu jogo melhor particularmente, que eu tenho mais afinidade e consegui me adaptar melhor. Ah, isso daqui é um Six Max $15 Turbo. Eu tenho uma amostragem pequena neles também, 1.000 jogos apenas, com um ROI de 12%. Aqui sim a gente já começa a falar de um ROI sustentável, dá para fazer esse ROI no longo prazo. Os top regs desse formato, eles vão fazer um ROI parecido com isso, próximo de 10 a 12%. E quando algumas pessoas me perguntam qual que é o melhor formato de sitting goal de uma mesa para jogar, eu costumo dizer que para mim, pelo menos, o melhor de todos em termos de ROI, ele vai ser o sitting goal 9 players knockout. Turbo e regular também nos fields onde existe regular. São os fields 5 e $10. 1, 3, 5 e $10. $25 e $50, esses sitting goals não tem a opção regular, porque eles fecham muito pouco. Eles só vão ter turbo. E depois desse formato, eu acredito que o Six Max Turbo e regular ele seja a nossa próxima melhor opção. Depois disso, jogos 9 Max regulares e por último 9 Max Turbo. 9 Max Turbo vão ser aquele formato que a gente joga nos 50 centavos. Eu tenho inclusive uma amostragem
razoável nesse formato e fiz um ROI baixíssimo de 5% naquela época. Mas acredito que para um iniciante 5% de ROI é justo até, considerando o nível técnico. E eu não sei dizer exatamente por quê, qual que é o processo que faz com que isso aconteça, mas me parece que de forma geral os torneios Six Max eles são um pouco melhores do que os Nine Max para a gente profitar, para a gente fazer um bom volume, eles são ligeiramente mais curtos e a gente acaba jogando mais luz, a gente acaba tendo mais blind war. Então, nos jogos Six Max é imprescindível que você tenha stats balanceadas em relação a você jogar o small blind e o big blind e a você jogar de button cutoff MP versus essas posições também. Então, se você não definiu a tua parte de ranges ainda, se você está foldando 70% do big blind, se você tem um raise do button, um RFI, se seu range de open raise do button ele é abaixo de 30%, então eu aconselho você a nem se arriscar. Vai pro 9 Max, joga o seu jogo tight até você ter uma base teórica para conseguir jogar mais luz e com as stacks mais balanceadas e daí sim começar a querer profitar no Six Max. Para quem tem um edge alto sobre o field, em geral o Six Max você consegue fazer um ROI maior. E isso eu digo com base nas análises que eu fiz do ROI que os top regs de cada formato tem. E me parece que os top regs de Six Max eles fazem ROIs absurdos. ROIs como esse de 15%, mas eles fazem em Six Max. Então isso é um ROI altíssimo e você fazendo um volume ali justo, jogando seu A-game, você consegue profitar. Aí nós temos também 9 jogadores, $10, KO. Aqui você vê que é um stake mais barato que o $25, onde o nosso ROI foi menor. Ou seja, tudo leva a crer que nesses 25 KO a gente acaba pegando uma variância positiva para o nosso lado mesmo. O ventou a favor em alguma fase, provavelmente. Possível que tenha acontecido isso. Mesmo, apesar de que essa fase inteira, onde a gente fica break-even, se eu bem me lembro, isso daqui foi uma bad run grotesca que eu tava passando. Mas acredito que eu não defendo que é possível a gente fazer 15% de ROI nesse field sem table selection. Com table selection é possível desde que você limite a 3 ou 4 jogadores do seu nível ou melhores do que você. Então se tem 4 profissionais e você é um regular médio ali, eu já aconselho você fugir desse formato porque seu ROI vai ser muito baixo. E em geral é isso, em geral é a gente fazer table selection. A gente faz uma table selection intuitiva quando a gente não joga sitting goals de $100 e a gente joga sitting goals de $1, de $3. Isso não é só pela gestão de bank. Porque se você tiver uma banca de $10.000, você não vai poder jogar sitting goal de $100, você vai derreter sua banca em um mês. A gente joga fazendo uma intuitiva table selection em relação ao field. A gente joga naqueles fields onde a gente acredita que bate, né? Bom, mais uma pincelada no gráfico total então também. Aqui tem alguns big hits de MTT, mas não é meu formato preferido. Eu jogo mais, vamos dizer, de forma recreativa os MTTs, mas é claro que eu levo a sério e tento jogar de forma mais lucrativa possível. Mas não é minha atividade principal, assim. Eu particularmente gosto mais dos sits. É um dia ou outro que eu acabo achando que o vento tá remando, tá ventando a nosso favor, né? Aquele dia que você acorda de bom humor e acha que tá com sorte, então eu vou pros MTTs e tem dado certo até então. Tem dois resultados aqui de destaque. 3.000, 1.800 e $885. Num torneio difícil, inclusive, $27. Turbo. Lembro que tinha muitos regs nesse torneio aqui. Mas beleza, galera. Dito isso aqui, então, vamos começar a falar sobre ICM. Até ficou demorada demais essa parte, mas é bom que você já fica um pouco mais inteirados sobre a realidade do field, beleza?
Primeira coisa, o que que é ICM? Vamos começar do começo. ICM é uma sigla para impossível dar call com esta merda. Ou seja, você tá lá na bolha, o cara te dá all-in, você é o segundo em fichas e você tem AK. É impossível dar call com essa merda, tá ligado? Você tem que foldar. Aqui eu tô brincando, é lógico, essa sigla ela é em inglês. E eu não lembro e não tive o trabalho de pesquisar também, mas ela diz respeito ao valor monetário das suas fichas. E logo mais vocês vão entender por que o valor monetário das suas fichas em Sitting Goals ele é tão diferente do valor monetário em MTTs. E o que é o XPV, galera? XPV, ele é simplesmente o poker puro. É você jogar de forma lucrativa a sua mão. É você jogar para ganhar fichas. Quando que a gente joga para ganhar fichas? Em MTTs, em fases iniciais. Em MTTs, em fases finais, aonde tem zero peso de ICM para nós, ou seja, quando a gente está muito short, ou quando não tem um pay jump próximo, ou quando nós não temos tanto edge sobre o field a ponto de ser trágico que nós sejamos eliminados. Então você vai atolar lá 30, 40 blinds com as mãos do topo do seu range que não são nuts. Você vai atolar lá, valete, valete, dama, dama, mais rei. É tranquilo, tranquilo. Você não tem peso de CM em cima de perder suas fichas. Beleza? Então vamos lá. A minha definição particular de CM, depois do que eu estudei a respeito desse tema, e de tanto tempo treinando e me especializando no formato onde o ICM é uma questão cotidiana, né, diária. O ICM ele é o fenômeno que faz com que perder fichas tenha um valor proporcional monetário, obviamente, muito maior do que ganhar fichas. Eu vou trocar valor por peso, tá? Porque aqui parece que é mais lucrativo você perder fichas e, na verdade, isso diz respeito ao peso. Ou seja, você está jogando uma situação hipotética, você tem lá um número X de fichas e você vai ter situações onde você escolhe ir ao win ou não com essas fichas. E nas vezes em que você ganhar, o valor monetário das suas fichas ele vai subir, obviamente. E quando você perder, o valor monetário das suas fichas ele vai decair, ele vai perder ali. E às vezes ele vai perder até o zero. E nas vezes em que você perde, o peso proporcional à alteração que acontece no valor monetário dessas fichas, ele é muito maior do que quando você ganha. Vão ter casos clássicos aqui, eu vou revisar, escolher mais ou menos aleatoriamente uma mão para revisar no ICMizer. E nós vamos fazer algumas simulações para vocês entenderem bem o conceito e o peso disso também. Então o ICM ele está presente em Sitting Goals. Sitting Goals de todos os formatos, o ICM está presente. Beleza? Em Sitting Goals de uma mesa, Single Table Tournaments, a gente chama de STT. Em STTs, o ICM está presente desde a primeira mão, certo? E é esse o conceito que faz com que, em geral, em Sitting Goals, a gente evite dar call em all-in com as e rei, exceto em situações específicas. Isso acontece ao contrário dos torneios, onde a gente normalmente quer assumir essa variância, porque dobrar significa muito num torneio. Dobrar num sitting goal não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É claro que é bom dobrar, mas você assumir um risco de 50% de chances de dobrar, se você tem exatamente 50% de chances de dobrar, imagina, você tem um Ice Rei suited e o vilão tem um Ice Rei suited do mesmo naipe. Ele vai ao win e você vê a mão dele e tem pouquinho dead money no pot
e você vai rachar aquele dead money com ele, você vai dividir as fichas que estão ali no pote. Se essas fichas forem muito poucas, a longo prazo você tem uma situação de chip EV clara, você tem que dar esse call para empatar com ele, você vai ganhar uma pequena taxa das vezes e vai perder uma pequena taxa das vezes no flush também. Mas você vai. Essa é uma situação em que você tem um lucro bem pequeno de chip EV, mas você tem um prejuízo de ICM. E por que essa situação, eu coloquei essa situação tão específica? Porque o peso de ICM na primeira mão de um sitting goal, ele é baixo. E ele vai subindo, subindo, subindo conforme cada player é eliminado. O pico do peso de ICM num sitting goal, ele é a bolha. E normalmente a bolha é o foco do nosso estudo em ICM, mas o ICM ele está presente e ele vai ter infinitas variações, ele vai ter tantas variações quanto nós temos variações de mãos de poker, certo? Pensa nas possibilidades de pré-flop, flop, turn river, com todos os sizes, todos os blinds possíveis, e isso gera um número virtualmente infinito de possibilidades que o poker apresenta, e isso se aplica ao ICM também. Beleza? Um detalhe também que é importante falar sobre ICM é que é o seguinte: não é porque a gente tem uma situação de ICM que a gente vai foldar tudo, tá? Como se adaptar ao ICM? É simples, a resposta é muito simples. Tendo mais equidade do que precisaria para jogar chip EV, certo? Então, se você não vai atolar o Ice Rei, o que acontece? Você vai atolar o Ice Rei ainda contra Donkeys, tá, galera? Contra o cara que tá dando all-in lá um monte de vezes. Ou quando existe um dead money muito grande no pote, e aí o cara deu all-in e você identifica que o range dele não é só o topo, que ele pode estar dando all-in com um semi-blefe ali para roubar as fichas do pote. E nas vezes também em que você vai enfrentar um outro Ice Rei eventualmente, ou pares para flipar, você tem ali 48, 49, 50% de equidade, mas você vai rachar um pote com ele de 10, 15% do teu stack, por causa de algum cara que fez um size muito alto e foldou. Então nessas situações acaba sendo EV sim. Como vocês veem, são situações pontuais, certo? São situações em que o field é muito fraco, o field tá fazendo besteira, e o field não vai fazer besteira o resto da vida, beleza? O field não é bobo. O field não sabe jogar ainda, mas material para estudar é o que mais tem. E a gente quer subir de stakes também. E se você subir de stakes, subir de stakes, subir de stakes, em algum tempo você vai trombar em alguns regs, você vai trombar comigo também. E se você tiver com tendências no seu jogo, você vai ser explorado por essas pessoas que estudaram para estar ali. E isso eu não tô falando de high stakes, isso eu já tô falando de sitting goals de 3,50, tá ligado? Sitting goals de 3,50, a maioria deles vão ter praticamente só donkeys, mas um ou outro ali, você vai ver um cara que já estuda, um cara que é regular, que tá jogando todo dia e que já investe algum tempo e algum dinheiro em conhecimento em relação ao poker. Então, aí já fugiu um pouco do tema, isso daí não tem nada a ver com ICM, né? Mas vamos lá. A questão que acontece aqui é o seguinte: o ICM, se o ICM ele faz com que perder fichas tenha um peso maior do que ganhar fichas, então como que a gente se defende disso? A gente necessita de mais equidade para se envolver nas mãos, beleza? E como calcular essa equidade? A resposta é impossível, tá? Por que eu digo que é impossível? Porque se você for tão bom a ponto de pegar uma folha de papel e calcular manualmente a tua equidade em cada situação com cálculos matemáticos, então você não tem que jogar poker, você tem que ir trabalhar na NASA, onde você vai provavelmente ganhar muito mais dinheiro, entende? Agora, nós não precisamos calcular essa equidade, nós já temos um programa que faz isso por nós. Tudo que você precisa é comprar o programa, óbvio, né? Ou fazer um racha com os amigos, ou entrar para um time onde
aonde é oferecida essa ferramenta a você, ou alugar o IC Miser de alguém, enfim, ou até mesmo assistir essa aula, você já vai acabar tendo elucidado um pouco na tua cabeça esses conceitos e como usar e como aplicar e como se defender das armadilhas que o ICM ele causa, beleza? Então, troca essa pergunta por como calcular, isso daqui está errado. Então, como jogar o ICM corretamente? IC Miser, parceiro. IC Miser na veia, IC Miser todo dia. Revisa mãos, discute mãos. Sitting Goal Coach também é uma ferramenta que eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre Sitting Goal Coach. Ele é uma ferramenta do IC Miser muito efetiva para você jogar por Nash. Então vamos lá, jogar por Nash. Aqui eu vou dar para vocês um conceito de Nash, que é um conceito meu, tá? Isso daqui não é embasado em nenhum lugar, é de acordo com as aulas e conhecimentos que eu já tive a respeito disso, e eu formulo para mim, de forma particular, essa definição de Nash. Nash seria algo como o ICM perfeito, ou o push fold perfeito, ou ainda inexplorável, certo? Ou seja, quando você pega uma mão, eu já vou fazer isso já e vocês vão entender. Você copia uma mão e cola ela no IC Miser, ele vai apresentar esta opção aqui. Calcular FGS3 Nash Equilibrium. FGS diz respeito à jogabilidade futura, ao Future Gaming. Isso daqui é um outro conceito. Em geral a gente deixa no 3, pode deixar no 3. Isso daqui eu posso falar disso mais na frente. Senão a gente vai se alongar muito e acaba não revisando nenhuma mão aqui. Beleza? Aqui ele vai ter esse botão Calculate FGS Nash Equilibrium. Por que é Equilibrium, galera? Porque se todo mundo jogar o Nash Equilibrium, todos tendem a zero. Todos tendem a zero. Você dá um all-in aqui. Aqui é uma mão aleatória, que alguém deve ter revisado essa mão aqui, a gente usa em grupo. Deve ter ficado, eu vou usar ela mesmo como exemplo. Bom, aqui por Nash Equilibrium, o IC Miser ele sugere a gente não chovar essa mão. Mas vamos pegar uma mão aqui que tem um EV0. Não tem. O K5 Suited. Ele tem um EV de 0.02. Eu vou pegar um outro exemplo que vai ficar um pouco mais fácil, tá? Esse Valete 9 Suited. Ele tem um EV positivo de mais 0.1, certo? O que isso significa? Que toda vez que você coloca um determinado número de fichas no pote dando all-in com essa mão, no longo prazo, considerando os ranges de call do seu oponente e considerando situações futuras onde um vai dar all-in e o outro vai dar call e um deles vai ser eliminado, enfim, considerando todas as situações, toda vez que você dá all-in com essa mão, as fichas retornam para você no longo prazo com esse EV aqui acrescentado nelas, certo? Então vocês vão ver que um Eyes é óbvio que ele vai ter um EV muito alto, porque a gente vai dobrar na maioria das vezes, certo? A gente vai ter a Fold Equity ainda, a gente vai roubar essas fichas do pote algumas vezes sem tomar call, a gente vai tomar call, maioria das vezes em que a gente tomar call, a gente vai ganhar, né? E vai acrescentar fichas no nosso stack. E isso daqui diz respeito ao valor monetário, beleza, galera? Diz respeito ao valor monetário. Então aqui eu já vou aproveitar esse gancho e já vou pular para um outro conceito que eu pretendia falar mais pra frente, mas aqui eu lembrei dele agora e vou falar antes que eu esqueça. Quando a gente dá esse all-in de Valete 9, a gente quer duas coisas, galera. A gente quer duas coisas. A primeira, ganhar fichas, certo? Roubar as blinds, porque o poker é feito disso também. A gente quer roubar as blinds. Outra coisa que a gente quer fazer é impedir que o nosso oponente ganhe essas blinds que a gente está ganhando quando a gente dá o all-in, certo?
E a terceira coisa que a gente quer impedir é... Eu tive que dar pausa aqui porque me deu o branco. Vamos lá. A primeira coisa que a gente quer é ganhar fichas. A segunda coisa que a gente quer é impedir que o nosso oponente ganhe fichas. E a terceira coisa é propriamente retirar fichas deles. Certo? E por que isso é tão importante? Vamos lá, isso daqui eu preciso anotar. Por que é tão importante? Por que é tão importante ganhar fichas do oponente? Tirar fichas do oponente e impedir que ele ganhe fichas. Por que é tão importante, galera? É simples, porque o Sitting Goal, ele tem um número, uma quantidade de valor monetário limitada. Então, nessa situação onde é um three-handed, você imagina uma balança tripla, aonde você tira de uma, a outra pesa. Você tira dessa outra, a terceira vai pesar. Você tira das duas, a tua pesa. Certo? Então, toda vez que você faz uma coisa dessas três que eu disse, você está fazendo as outras duas de tabela. Certo? E você está pesando a balança para o teu lado. Entendeu? No final das contas, esse EV, ele vai acabar sendo dividido um pouquinho para cada um, dentro dos que tiverem na premiação, certo? É por isso que a gente não joga chip EV, certo? Porque a gente não está jogando para ganhar... a gente está jogando para ganhar todas as fichas do torneio, mas quando a gente ganha todas as fichas, a gente não vai ganhar todo o dinheiro que é oferecido como premiação, certo? Isso faz com que, eventualmente, ser eliminado fora do dinheiro ou num determinado nível ali da premiação, seja muito prejuízo, certo? E se é tão prejuízo assim a gente ser eliminado em algumas situações, então nessas mesmas situações, quando tem um oponente com medo de ser eliminado também, nós vamos nos aproveitar dele e vamos explorar essa tendência que ele vai ter natural de foldar, muito mais do que foldaria por chip EV, certo? Isso nós vamos fazer contra oponentes pensantes, oponentes que pelo menos, que embora nunca tenham estudado ICM, oponentes que vão ser inteligentes o suficientes para foldar um pouquinho mais do que foldariam por um fator bolha, certo? Ou por um fator pay jump, beleza? Então vamos lá. Fatores que pesam em ICM. Primeiro deles, pay jump, certo? O primeiro fator vai ser pay jump. Então, num Sitting Goal de 9 players, a gente vai ter 0 premiação do nono até o quarto, certo? Mas cada oponente que é eliminado, a gente fica uma posição mais próximo do primeiro pay jump, que vai ser do 0 ao terceiro colocado. O pay jump, ele vai acontecer do primeiro para o segundo colocado. Eu não tenho aqui não posso abrir o PokerStars por causa do ICM, mas se eu não me engano, num Sitting Goal 9 players, você tem algo como 3.8, aliás, algo como 4 vezes o valor inicial para o primeiro colocado, algo como 1.5 vezes o valor inicial para o terceiro colocado e algo como 2 alguma coisa, creio eu, 2.5 ali, é mais ou menos por aí, beleza? Agora vamos lá, por que a bolha ela é tão pesada para ICM? A bolha é um pay jump, certo? A bolha é um pay jump. Ela é um pay jump do 0 até um determinado número. E a diferença proporcional de 0 até qualquer número, ela é próxima de infinito, certo? Porque, imagina, você tem lá um pay jump de 10 para 15 dólares. Você tem do pagamento atual de 10 dólares para o próximo, caso você fique vivo até o próximo pagamento, um acréscimo de 50% nesse valor.
Agora, se você tem um pagamento atual de zero e você tem um próximo pagamento de um, de 10, de 5, de 1 milhão, qual que é o acréscimo de zero até qualquer número desses aí? É inconcebível, né? Mas ele tende a infinito. Acaba sendo uma coisa sem sentido, assim. Mas proporcionalmente isso é uma coisa que pesa muito. Esse é o ponto onde eu quero chegar, beleza? E é óbvio que isso é proporcional ao valor do teu buy-in, beleza? Se você tá num MTT onde o seu buy-in é de US$ 10 e o primeiro pay jump não, o primeiro payout, ele é de US$ 8, isso acontece nos MTTs com nocaute, certo? Parte do prêmio acaba indo para os nocautes, então isso acaba tirando um pouco da premiação, ou boa parte da premiação, do pagamento por posições. Então você joga lá um MTT de US$ 11, nocaute, e aí a primeira faixa de premiação ganha 8, 8,50, US$ 9. Essa é uma situação, cara, onde o ICM ele não pesa pra você. Se tem lá 5 caras pra ser eliminados, se tem até um cara pra ser eliminado, você tem um Ice Rei, cara, você tem que assumir a variância desse Ice Rei do Ice Dama mais Valete. Todos os pares ali, dependendo da sua faixa de stack. Ali você vai jogar muito, muito próximo do chip EV, certo? Porque ali você dobrar, vai ter um EV futuro de você pegar, acessar premiações muito mais altas do que aquela premiação inicial. Agora no Sitting Goal não. No Sitting Goal não. Primeiro ponto é que a primeira faixa de premiação ela já vai ser sempre mais do que o valor inicial, mais do que o buy-in, certo? O segundo ponto é que o EV futuro, num Sitting Goal, o EV futuro de você dobrar, ele não é tão alto assim. Por que ele não é alto assim? Porque a cravada, o segundo colocado e o terceiro colocado, eles pagam proporcionalmente muito pouco em relação ao buy-in. Então em Sitting Goals, você tem que premiar muitas vezes. Você tem que ficar ITM, você tem que ficar in the money numa taxa muito alta. Numa taxa ali, eu acredito que por volta de 40% vai ser a taxa de um regular aí de ITM para que você seja lucrativo, beleza? Até aqui, cara, é coisa razoavelmente simples. Eu tô tentando dar uma abordagem um pouco diferente do que a gente vê por aí, porque algumas pessoas, mesmo depois de estudar ICM, elas acabam ainda ficando um pouco confusas, certo? Então tô tentando falar bem exemplificadinho, mas como eu avisei no começo do vídeo, isso daqui ainda é básico, e se você é um regular que domina ICM, isso não tem valor de aprendizado para você, e talvez tenha valor só de recreacional mesmo, certo? Bom, eu acredito que essas vão ser as primeiras considerações que eu vou ter para fazer sobre ICM, certo? Aqui eu já escolhi, na verdade, uma mão. Para revisar, esse é um torneio 9max normal, não é 9max turbo. Então você vai lá no seu programa, copia a tua mão, vem aqui, seleciona isso aqui, bota o FGS. Pode botar FGS 3 aqui. Depois eu falo sobre isso numa outra oportunidade. E daí você cola a tua mão. Certo? Aqui eu sinceramente não sei por que eu salvei essa mão. Porque em games aqui é óbvio que é um fold. Mas não deveria talvez ter salvo ela. Mas a gente usa ela mesmo assim para fazer esse estudo. Certo? Vamos lá. Aqui a primeira coisa bizarra, o ICM ele vai criar alterações na jogabilidade da nossa mão que distanciam ela do chip EV, certo? Enquanto mais específicas, mais pontuais, enquanto mais, digamos assim, intensos forem os fatores que fazem com que o ICM pese,
Quais que vão ser esses fatores? Bolha, diferenças de stack, ter um outro oponente que é o próximo da vez a cair. Enquanto mais intenso for esse fator, mais o ICM vai pesar na sua cabeça. Isso vai acontecer ao ponto de criar bizarrices, certo? Bizarrices. Qual que é a primeira bizarrice que a gente vê aqui? É o cara com 17 Big Blinds efetivos. Aqui o stack efetivo nessa situação é de 17 Big Blinds. Esse cara já foldou. O máximo que esse cara pode ganhar ou perder é 17 Big Blinds. Então esse é o stack efetivo. Com 17 Big Blinds efetivos, ele tá dando all-in de 7-2 off. Certo? Por que ele faz isso? Vamos lá. Isso é algo que eu disse numa aula passada pro time e tá bem na ponta da língua, assim. Quando a gente dá um all-in aqui, com essa parte baixa do range aqui, a gente tá dando all-in por blefe, certo? A gente tá dando all-in por blefe aqui. E o que faz com que um blefe seja lucrativo ou não? É a habilidade ou a necessidade que o seu oponente tem de foldar, certo? Você não importa o que você tem, se a sua fold equity for, quanto mais próxima for de 100% a sua fold equity, quanto mais próximo for, mais próximo de N2 vai ser o seu range de chove ou de blefe, tá ligado? Para que seja lucrativo esse blefe, certo? O blefe ele depende fundamentalmente da fold equity. Quando a gente dá win nessa situação, como o regular aqui deu, o nosso vilão ele deu esse all-in, ele dá esse all-in por blefe. E aqui, cara, por que é... Aqui vamos calcular o Nash. Por que é lucrativo ele dar esse all-in por N2 com quaisquer duas cartas? Porque o nosso range de call é esse daqui, certo? Mas eu não dou call com tudo isso daqui. Depois eu vou explicar por quê. E o range de call do Big Blind? Ele tá ainda mais restrito, o que eu discordo do programa. Deve ser uma falha de interpretação minha ou algum bug do programa, talvez. Porque se nós vamos dar call com isso daqui, então com certeza o Big Blind ele vai dar call com ligeiramente mais do que nós, certo? Tá, eu acho que eu entendi aqui. Esse range aqui é o range dele quando ele dá call, quando, ó, aqui nessa fileira a gente tem a ação, a primeira ação, o button da all-in. Aqui nós vamos all-in por cima com esse range aqui, certo? Com esse range aqui. E logo mais eu vou explicar por que o Ice Ray ele acaba sendo mais fraco aqui do que um 8-8, do que um 9-9. Sendo que ele deveria estar praticamente empatando com essas mãos ou até sendo mais forte, certo? E quando a gente dá win com esse range, o Big Blind ele só pode pagar de Ice. Porque o meu range aqui é muito forte. O meu range aqui é muito forte. E ele não pode pagar de Rei, Dama, Dama, que isso vai ser suicida pra ele. E além de que já tem uma colisão de stack aqui, onde alguma porcentagem das vezes eu vou ser eliminado, caso eu dê esse call, e ele acaba pegando a premiação sem fazer nada, sem precisar correr risco nenhum, certo? No caso do push aqui do button passar, acredito eu que seja esse o range de call dele. Esse é o range de call de forma lucrativa, certo? Se a gente alterar isso daqui para chip EV, só para fazer um experimento, a gente acaba vendo que a situação ela é muito diferente, certo? Ela é muito diferente. Quando que a gente vai jogar chip EV aqui? Talvez numa mesa de cash game na sua casa aí com não tem pay jumps, certo? Não tem pay jump nenhum, ou vocês estão jogando onde um cara tem que ficar com todas as fichas e ele ganha todo o dinheiro ali. Então nesse caso
não tem peso de CM. Quando tem zero peso de CM, a gente joga chip EV. Então, numa situação chip EV, o pusher vai estar dando all-in com isso daqui, tudo. Ainda é bastante coisa. E aí, olha o nosso range aqui. Por chip EV, certo? Então, por chip EV, jogando por Nash, é lucrativo a gente dar esse call de ICE 5. Considerando, para ele, um range desse daqui. Certo? Então, você vê. A distância entre o chip EV aqui. Vou alterar mais uma vez. A distância entre o chip EV e o ICM, olha a diferença que vai ter daquele nosso range por chip EV e de agora o nosso range por ICM. Isso, nesse caso, vai acontecer por uma soma de fatores. Primeiro fator, nós somos o segundo em fichas, então as nossas fichas ela tem um valor monetário alto, e quando a gente perde todo esse valor monetário de uma vez, sendo eliminado, a gente pega um valor monetário e reduz ele a zero em uma única mão, certo? E esse valor monetário nosso ele vai ser diluído entre os outros players, beleza? Outro fator aqui é que tem um rapaz aqui que está menor do que a gente, e esse cara, se ele estiver jogando certo, ele vai acabar dando all-in, e ele vai acabar tomando call eventualmente. Algumas vezes ele vai dobrar, algumas vezes ele vai ser eliminado. E quando ele é eliminado, de novo, a gente ganha dinheiro sem fazer nada, certo? Outro fator pelo qual não é lucrativo dar esse call. Aliás, não é lucrativo não, é bizarro dar esse call, é rasgar dinheiro você pagar de ICE 5 aqui. É o EV futuro, ou seja, a lucratividade futura de a gente foldar isso daqui. Por quê? Vão ter mãos futuras em que esse cara vai dar fold e nós aqui vamos poder dar all-in versus esses dois caras e versus esse cara aqui. Se o button não dá all-in, esse CO ele tem 11 blinds e o BB tem 15 blinds, nós vamos dar all-in N2 aqui. N2, certo? Vamos até fazer esse experimento aqui. Imagina que o button foldou. Qual que vai ser nosso range de all-in aqui? Justamente, N2. Isso mesmo considerando um range de 9% para o Big Blind. Porque o programa também vai calcular que nós estamos dando all-in com N2. E vai sugerir para o vilão um range que tem uma equidade tão grande contra N2 que ela supera o fator ICM. Então, essa é a questão que eu pontuei aqui. Como se adaptar ao ICM? Tendo mais equidade do que precisaria para jogar chip EV. Certo? Isso em caso de call, tá, galera? Isso em caso de call. Em caso de push, é exatamente o contrário. A gente vai ter a nossa lucratividade na fold equity do vilão. Nas vezes em que o vilão vai foldar. Que nessa situação aqui vão ser muitas. Muita gente às vezes sabe disso. Sabe de tudo isso que eu tô falando. E chega na situação em game, ele vê um 7-2 aqui. Ele bambeia as pernas e ele não consegue dar esse all-in. Por que ele não consegue dar esse all-in? Primeiro fator, porque é contra-intuitivo. Porque o ICM, ele vai contra tudo que a gente foi ensinado a jogar. A gente foi ensinado a jogar poker. A gente aprendeu a jogar poker. E o ICM, ele é uma variação tão grande do poker original que ele cria situações bizarras. Ele cria situações bizarras. E a nossa mente, ela tende a ter dificuldade nisso. Como que você vence essa dificuldade? Treino. Treino e repetição. Treino e repetição. Beleza? Treino teórico e treino prático. Aliás, treino teórico e repetição na prática. Outro fator que faz com que você não dê call aqui com N2, memória seletiva. Você dá esse call aqui com N2, cara, se você for um grinder de sitting goals de uma mesa, você vai dar shoves N2 dezenas de vezes por dia. Dezenas de vezes por dia. E essa vai ser uma das maiores armas que nós vamos ter para ganhar dinheiro nesse formato, certo? Só que quando o cara está começando, ele tem esse fator memória seletiva, e eu ainda vou fazer um vídeo falando só disso, que isso é muito importante para o poker, muito importante. Você tem uma memória seletiva que faz com que
você esqueça aquelas vezes em que aconteceu o que você esperava que acontecesse, porque o cérebro trata isso como normal. E naquelas situações bizarras, que são a esmagadora minoria das vezes, quando você passa por uma situação bizarra, você tem envolvimento emocional com aquela situação, você fica puto, né? Quem não fica puto, você dá a win aqui, o cara te paga de Ice 5, tá ligado? Te paga de. Ice 5 é o que você tem. Mas ele te paga aqui com, sei lá, par de 6, par de 5 que não deveria estar pagando, e ele ganha a mão e você é praticamente eliminado. Você fica puto. Você ficar puto é envolvimento emocional, isso vai fazer com que você se lembre disso mais tarde. E por que a memória seletiva ela é uma coisa ruim nesse caso? Porque você tende a achar que aquela situação é regra, porque você esqueceu de todas as outras e você lembra dela. Então, quando você chega nessa situação, seu ego ele vai fazer assim, ele vai falar assim pra você: você deu all-in aquela vez, você tomou call de 3-3 e perdeu o flip e você foi eliminado. Então, cara, vamos evitar de acontecer isso. E faz sentido esse pensamento, você evita de correr esse risco. Mas o que você também evita quando você não dá all-in aqui de 7-2? Você evita um lucro de 0,50 a longo prazo. Certo? O que isso significa? As suas fichas elas vão voltar com um lucrinho ali. Só que o valor monetário das suas fichas dentro desse sit and go, se suas fichas valem 10 reais, você vai dar win com essas fichas e elas têm aquele valor relativo, que é relativo, é muito dinâmico, muda a cada mão, ele vai vir crescer, ele vai vir acrescido, certo? Esses 10 reais, eles vão se tornar 15 no longo prazo, certo? O que define esse valor? A equidade da sua mão define esse valor, só que mais importante que a equidade, olha a diferença de um 7-2 off para um Wise 7 suited. Ambos são lucrativos. O Wise 7 suited ele tem o dobro da lucratividade do 7-2, mas por XPV ele tem muito mais do que o dobro da lucratividade do 7-2, muito mais, certo? É porque nesse caso aqui, as suas cartas elas não importam tanto. O que importa é a taxa de fold do oponente, certo? Outra coisa, talvez você dá esse all-in aqui e você falar, mas eu posso tomar call de Ice Valete, Ice Dama e eu vou estar dominado. Beleza, Ice Valete e Ice Dama são mãos que estão no range de call dele se ele estiver jogando perfeitamente. Se ele for um Donkey maníaco, então você pode acrescentar ases extras, pares extras e mãos suited extras, certo? E off também. E a gente calcula nosso FGS. Aí a gente não vai ter um push com N2, certo? Percebem? O que faz acontecer a lucratividade da tua mão é a fold equity do vilão. E ele tem uma fold equity alta, não é porque ele está sendo explorado, não. É porque ele está jogando certo. Ele tem o medo de cair na bolha, que é um medo real mesmo. É um medo justo. A gente tem que evitar cair na bolha o máximo possível, certo? E por causa disso, ele vai foldar muito. E quanto maior for esse muito que ele vai foldar, mais lucrativo vai ser a gente chovar essa mão. Beleza? Bom, eu acho que... Não sei se tem mais muita coisa a falar. Na verdade, sobre CM, são tantos aspectos envolvidos aqui que a gente pode ficar falando o dia inteiro de CM, certo? Aqui agora eu vou ensinar um pouquinho algumas usabilidades do programa, beleza? Para quem tem o ICMizer, para quem está aprendendo a usar, para quem pretende comprar ele, na verdade, eu tenho uns alunos particulares que estão começando a aprender sobre ICM agora e é para eles que eu estou gravando essa aula. Mas eu deixo ela aberta para todo mundo ver. Para mim funciona como um hobby também, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando a gente copia uma mão de ICM, é ICM EV. A gente quer calcular o EV
em ICM. Então você deixa essa aba clicada aqui. FGS pode deixar o FGS 3, tranquilo. Aqui você vai selecionar o tipo de torneio. Tem alguns Sitting Goals maiores. E você vai ter aqui Poker Stars. E você vai ter também Party Poker. Tem aqueles Double or Nothing, que são Sitting Goals de 6 ou 10 players. E quando reduz a metade o field, acaba o Sitting Goal e você ganha lá quase o dobro do seu buy-in. É uma outra dinâmica isso daqui. Aí a gente tem 888. iPoker, nunca ouvi falar. Tem essas outras salas aqui. Beleza? E daí você seleciona a estrutura. Se a sala que você joga não tem aqui no ICMizer, procura a estrutura. Procura a estrutura em fichas, em valor de Big Blinds, em antes, etc. E acha aqui no PokerStars ou em outro site o qual que mais se assemelha, beleza? Mas é importantíssimo que você coloque corretamente aqui o formato, beleza? Bota o formato certo aqui. Aqui tá o 9max normal, certo? Depois de feito isso, você vai ter copiado a sua mão. Se você copiou a Hand History, aquele textinho lá, você vem aqui e dá um clique, certo? Ou você vai vir aqui, Open File e tal, e acha lá. Ou você só pelo Rodem Manager mesmo, você vem aqui na mão, dá um copia, certo? E já cola aqui. Essa é a forma mais fácil, tá? Colou a mão, então vamos lá. Qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Calcular o Nash. Vamos calcular por Nash. Então, o que acontece? O Nash, ele acaba sendo meio que um conceito fantasma. Porque a usabilidade no Nash, ela depende dos vilões também estarem jogando por Nash, certo? O Nash vai ser isso que o ICMizer nos dá, certo? O Nash, ele é um ponto de partida. Ele é um ponto de partida. Ele vai ser o ponto zero dos teus ranges, certo? Por que o ponto zero? Porque se os 4 caras aqui, os 4, estiverem jogando por Nash, pelo Nash perfeito, pegando aqui, dando all-in, com tudo que for lucrativo, e esse cara vai estar dando call com tudo que for 0 ou acima de 0. Se esse fenômeno acontecer, se todo mundo estiver jogando o Nash perfeito, e algumas vezes isso chega perto de acontecer, quando tiver 4 regulares aqui, quando tiver 4 top regs do field de $100, cara, é Nash na cabeça, é todo mundo Nash. No field de $1, ninguém joga Nash, ninguém. E você não vai jogar Nash, é suicida jogar Nash, certo? Porque o Nash, ele depende que os outros estejam jogando Nash também. Mas daí você fala assim, mas eu jogo lá Sitting Goals de $1. Por que eu vou aprender Nash se eu não vou poder jogar Nash aqui? É justamente porque o Nash é o ponto de partida. Você precisa saber o ponto de partida para depois criar adaptações em cima do ponto de partida. E isso tem que ser um exercício diário, constante, intenso, em larga escala, e para depois de 1 ano fazendo isso massivamente, que é o tempo que eu faço mais ou menos, eu confesso que não é tão massivamente assim. Eu não estudo ICMizer todo dia, não. Deveria, né? Mas não estudo. Mas teve uma época sim que eu estudava todo dia. Mas depois de estudar por anos, muito mais do que a média do field estuda, talvez mais do que a média das pessoas que têm ICMizer, eu estudei mais do que a média das pessoas que têm ICMizer, estudei bastante mesmo. Depois de muito estudo, você vai chegar no meu nível de conhecimento de ICM, que é o que? Eu erro todos os dias ICM, certo? É muito difícil você jogar perfeitamente o ICM. Você sempre vai errar, só que você vai aumentar sua taxa de acertos, você vai pegar situações, spots, onde você vai lucrar, situações que você não identificaria sem esse estudo, e você vai evitar cometer erros grotescos, erros que vão queimar
seu ROI no longo prazo, beleza? Só um detalhe aqui que eu acho que eu esqueci de falar antes, que é o seguinte, como o valor relativo dessas fichas ele é limitado, porque o número de fichas de um Sitting Go ele é limitado, ele é pré-estabelecido, então você tem um EV total ali envolvido nessas fichas. Todo cara que é eliminado, esse EV total ele é diluído para os outros três, certo? Então, quando tem alta probabilidade de colisão de stack, ou seja, quando esse cara aqui está muito agressivo e esse cara aqui não é um NIT, esse cara é um cara normal, então tem muita probabilidade de ter uma colisão de stack e um deles ser eliminado nas próximas órbitas. Quando isso acontece, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro sem fazer nada. O valor monetário das suas fichas dispara toda vez que um cara é eliminado. E isso acontece de forma mais intensa na bolha, certo? Bom, eu esqueci mais ou menos onde eu estava, mas vamos lá. Aqui eu estava explicando sobre Nash, lembrei. O Nash ele é seu ponto de partida. Se você não sabe o ponto de partida, você não sabe nada. Primeiro você aprende o Nash. Como que você aprende o Nash? Você salva a mão, joga aqui. Tem uma outra forma que é o Sitting Go Coach. Certo? Ele é uma ferramenta do ICMizer que você seleciona aqui o formato. Ele vai ter outras opções aqui dentro. Eu vou ter que fazer um vídeo exclusivo sobre isso depois, para apresentar essa ferramenta para quem não conhece e para molecada que está entrando agora e vai ter acesso a isso daqui também. Mas depois a gente fala disso. O Sitting Go Coach ele é uma ferramenta para você treinar o Nash, certo? E você salvar a mão e copiar aqui, você vai sempre calcular ela por Nash, certo? O Nash é o ponto de partida. Você não pode treinar só o Nash massivamente até dominar ele, para depois treinar uma situação cotidiana. Situação cotidiana vai ser você fazer adaptações em todos esses ranges aqui, certo? Você vai fazer adaptações para colocar situações realistas do field. Por exemplo, se esse cara aqui é um NIT, ele nunca vai me pagar com isso daqui, ó. Ele vai foldar até Ice Rei algumas vezes. Certo? Se esse cara é um NIT. Isso daqui vai fazer o EV na nossa mão disparar. Certo? Isso daqui é um treino rapidão. Mas se esse cara é um Donkey, então a gente não pode mais... na verdade pode chovar N2. Mas vamos adicionar mais mãos. A gente acaba podendo chovar N2 ainda, mas se adicionar uma ou outra mão aqui pra ele, aí ferrou. Aí o nosso EV ele diminui muito. Beleza? O que eu ia dizendo é que você tem que desenvolver o Nash e tem que desenvolver a situação realista em paralelo. Você tem que estudar ambos, certo? Como que você faz isso? Nash, você aprende calculando o Nash aqui no ICMizer e você aprende fazendo os exercícios do Sitting Go Coach. Beleza? Como que você aprende a situação cotidiana? Primeiro, você tem que estipular um range para o seu vilão. Como que você vai estipular um range para o seu vilão? Duas coisas. Perfil, certo? Perfil que vai ser o que? Donk, regular, regular vencedor, top reg, um NIT, um cara agro, cara agressivo, um cara standard, o cara enfim, uma infinidade de coisas. Você vai tentar imaginar o que um top reg faria nessa situação. E daí você coloca o range de um top reg, que vai ser o range de Nash. Outra coisa, stats, né? As stats do vilão. Stats e frequências. Em relação a chove, eu não acredito que a gente tem stats. Na verdade, a gente tem. A gente tem stats de frequências que o vilão dá chove com determinadas faixas de stack.
E aí você tem, cara, o range dele lá é perfeitinho. Isso daí eu acho que só é interessante você adicionar na sua HUD essas stats se você joga só hiperturbos, beleza? Se você só joga isso, se você só joga short stack. Caso contrário, a gente vai mais pelas stats de RFI, que é o Raise First In. Raise First In porque é Raise First In Action, né? É o primeiro cara a ter uma ação. Que vai ser seu RFI. O RFI do cara, no caso, né? Do vilão. Pré-flop raise, VPIP, essas mãos. Se o cara tem tendências passivas, se o cara tem tendências agressivas, enfim. Se o cara é inteligente ou não, se o cara ele tá se segurando na bolha e daí ele te deu um all-in lá, você vai ter que saber que o range dele é mais forte. E aí, na experiência, nos showdowns que você vai tendo no dia a dia, e nesse exercício do ICMizer, você fazendo ele direto, você vai acabar se pegando cada vez mais habilidade para estipular esses ranges, beleza? Então você vai estipular um range para o seu vilão, vai colocar esse range aqui, sempre procurando jogar de maneira realista. Outra coisa, o que é uma maneira realista aqui, ó? Vamos colocar aqui o Button deu all-in aqui. É realista eu dizer que o Button vai chovar N2? Ele tem que chovar N2 por Nash, mas é realista eu dizer que ele vai dar all-in com isso daqui? Será? Acho que não, né? Acho que não é realista eu dizer que ele vai dar all-in direto com Ice Ice. Porque então o range dele fica capado. O range dele fica capado. O range dele fica cortado. Uma parte do range dele, ele não joga desse jeito. Então o resto do range fica exposto. Aqui fica exposto pra nós que esse cara não vai dar all-in com Ice Ice, Rei Rei, Dama Dama, nunca. Nunca. Beleza? Então quando ele der mini raise aqui, a gente vai ficar de olho aberto. Só isso. Só essa adaptação. Mas quando você tira essas mãos aqui do range dele, os EVs da nossa mão mudam, tá ligado? Ó o EV do 88 como que subiu drasticamente agora. Em relação a... Antes era um EV close. Era um EV um pouco mais próximo de zero. Agora já é um EV que a gente se obriga a dar esse call se tiver essa oportunidade aqui. Beleza? Então vocês vão estipular ranges realistas para o vilão e vão avaliar, certo? Quando você vai avaliar, você estipulou um range aqui, daí você vem aqui, Calculate FGS 3. Que aqui já está calculado, ele vai te mostrar os EVs, certo? Isso daqui é o primeiro passo. Todo esse processo que eu te falei, ele vai fazer com que você, no futuro, de forma intuitiva, você bate o olho nessa mão e você fala, essa mão tem um EV próximo de X, certo? Então aqui a gente vê, essa é uma situação óbvia, em que, no caso do gap aqui, no caso se o button não chova, é uma situação óbvia que a gente tem um all-in N2 aqui. Mas o que não é óbvio? Saber o EV dessa mão, de T5 suited. De cabeça assim, eu acredito que seja um EV superior a 1. Algo em torno de 1.6, vamos ver. Errei longe, né? Um EV de 0.73, se ele estiver pagando por Nash. Considerando as tendências do field aqui, eu não vejo ele pagando com essa parte, nem isso daqui. Eles dificilmente vão ter essa coragem de dar esse call. Então é um EV de 1. Se esse cara estiver overfoldando, se ele for um reg, um top reg, ele vai acabar dando call com tudo isso daqui mesmo. E a mão vai ter esse EV aqui, certo? Quando você chegar num ponto de domínio sobre CM, esse EV aqui, galera, isso daqui é desenhado, é o programa desenhando para nós o que acontece quando a gente faz determinada ação. O que acontece quando a gente dá o call, quando a gente dá esse all-in. O quanto de lucro futuro vai retornar pra gente quando a gente põe todas essas fichas no pote, certo? De EV, lembrando, de EV. Às vezes o cara vê aqui, mas eu vou ter 76% de lucro aqui, mas como isso daqui, se ele vai foldar a maioria das vezes, eu vou puxar só um potezinho. A gente tá falando de EV monetário, tá? Tá falando do valor relativo, valor monetário relativo das suas fichas.
Então, quando você fizer todo esse processo que eu descrevi de forma massiva, frequente, com intensidade e com fazendo todos os dias por um longo período, você vai chegar um pouco mais próximo do domínio total do ICM. Do ICM por Nash, numa primeira instância, em paralelo a ele, do ICM realista, seguindo as tendências do Field, beleza? E como que vai ser seguir as tendências do Field? Se o Field folda mais do que deveria, você vai dar mais all-in do que deveria. E vice-versa também. Se o Field, o cara é um donkey, então você pode deixar de dar all-in algumas vezes, porque ele vai dar all-in com os outros caras lá, e você vai acabar lucrando, foldando, porque a chance de ter colisão de stack aumenta. Beleza? Então a gente primeiro aprende o Nash, depois aprende a adaptar o Nash, pensando que o Nash é o ponto de partida, a gente aprende a adaptar o Nash seguindo as tendências do Field, e daí a gente vai chegar nesses valores aqui. O domínio desses valores aqui vai fazer com que, em game, você bata o olho na mão e você saiba aproximadamente o EV dessa mão em chove. Beleza? E daí o que acontece? Você sabendo esse EV, aí você vai poder formular os teus ranges na hora, a cada momento. E é o que a gente faz o tempo todo. Beleza? Às vezes eu vejo a galera pedindo tabelinha de push fold. Galera, tabela de push fold não existe. Tabela de push fold não existe. Para com esse negócio de tabela. Entendeu? Para com esse negócio de tabela. O que vai te fazer a tabela, ela vai te dar um range padronizado que também vai ser um ponto de partida. Mas se você ficar nela para sempre, você vai estar à mercê das tendências do field. Você vai lucrar uma quantidade limitada de fichas quando o field folda demais. Então, quando o field folda demais, você joga na tabela e você só vai estar ganhando aquilo da tabela. Vai ter coisa fora da tabela que vai ser lucrativo você dar all-in, porque o field vai foldar muito. Vai ser lucrativo você blefar dando all-in naquela situação. Você deixa de pegar essa lucratividade usando a tabela. Quando o cara for um donkey, você não vai poder chovar a tabela, porque daí vai ser spill. Você vai tomar call, você vai se envolver em situações de all-in com muito mais frequência. Então não é tabela, certo? Não é tabela. A tabela ela pode ser um ponto de partida caso você não tenha acesso ao ICMizer, beleza? Agora, para você sair do ponto de partida e ir para situações cada vez mais realísticas, cada vez mais realistas, cada vez mais próximas da perfeição para aquela jogada específica, esqueci o que eu ia falar. O que te traz isso é o ICMizer, beleza? Isso daí a tabela ela é próxima, normalmente ela é parecida com o push ali do Nash, beleza? Aqui o que a gente orienta a galera do estudo aí, que vem estudar com a gente, a galera do time também, você filtrar aqui, isso daqui é um filtro, você vai arrastando ele, você filtrar os EVs de 0.10 ou melhores, beleza? Situações em que você acredita que você vai ter uma variância muito grande quando você se envolve em all-in, então você pode pegar EVs muito superiores aqui, EVs de 0.20. Agora, na maioria das situações, você abdicar de um EV de 0.20 é ruim. Na maioria não, em qualquer situação. Eu acho que tem pouquíssimas situações em que sua mão ela tem um EV de 0.20 e você, por medo, não pega esse EV. Tem que pegar esse EV. É assim que você faz um ROI de top reg no sítio que você está jogando, beleza? E até onde eu sei, isso daí praticamente só o ICMizer faz, beleza? Lembrando o seguinte, o ICMizer é a ferramenta, você tem que usar ele. Então quando você senta para usar o ICMizer, você usa o ICMizer. Você usa o ICMizer, certo? Você usa ele como uma ferramenta, cara. Você vai fazer adaptações nos ranges, vai fazer adaptações nos stacks, tá ligado? Você vai pegar aqui, esse Big Blind, ele tem 15. Ele tem essa stack aqui, ó. Beleza? Aí você fala assim, mas e se ele tiver a stack exatamente igual a minha? O que será que muda? Não muda praticamente nada. O EV da sua mão diminui, certo?
O EV da sua mão diminui. Ah, mas e se ele tiver um pouquinho a mais de stack do que eu? Só dando um exemplo, tá? A gente já não vai chovar N2. A gente vai chovar isso daqui, acima de 0,10. Beleza? Agora, o que, que vai acontecer quando ele tiver 6.000 fichas? Olha o que, que vai acontecer. Olha o nosso range de push aqui. Como ele fica restrito. Percebe? Aqui a gente fez meia dúzia de adaptações e a gente chegou a ranges completamente diferentes entre si. Certo? Então agora você imagina. Quanto tempo você acha que você vai chegar para você ter estudado absolutamente todas as situações possíveis no ICM? Nunca, nunca vai chegar. É fisicamente impossível. O número de probabilidades que a gente tem aqui só na bolha, alterando stacks, posições, perfis, ranges, cara, o número de situações ele vai ser tão próximo de infinito que você vai precisar de um tempo próximo de infinito para estudar tudo isso daí. Então, cara, é uma corrida contra o tempo. Entendeu? É uma corrida contra o tempo. A gente vai, arruma a utopia de querer jogar o ICM perfeito, mas a gente nunca vai jogar o ICM perfeito. Porque a gente nunca vai ter considerado todas as situações possíveis. Então a gente quer correr atrás desse atraso. Cada dia que você não estuda ICMizer é um dia que você está nas mesas deixando de ganhar dinheiro ou fazendo com que seu vilão ganhe dinheiro ou entregando as suas fichas diretamente para ele. Isso a gente quer evitar. Se você tem a intenção de ser reg, você tem a intenção de ganhar dinheiro jogando Sitting Go, esse é o caminho, beleza? É o ICM. Porque todas as outras coisas você pode estudar, cara, de diversas formas, beleza? Você quer estudar pós-flop, você pode contratar um coach de cash game que vai te ensinar o pós-flop com perfeição, beleza? Agora, para ICM isso daí já é muito mais particular. Lembrando também que a gente tem, o ICM ele oferece ferramentas aqui para você selecionar outros formatos, beleza? Então, é mais ou menos isso. Tô tentando lembrar aqui se tem mais alguma coisa para falar em relação ao uso da mão. Eu já falei que quando o cara dá all-in, a gente, se ele tá dando all-in numa frequência próxima de Nash, a gente tem que tirar os monsters. Lembra disso, porque isso faz diferença, certo? Vou pegar uma outra situação aqui, porque tem mais um último pequeno conceito pra gente trabalhar. Vamos ver se essa mão aqui se aplica. Não. Essa daqui. Não. Tá. Essa mão aqui. Vamos fazer um pequeno experimento então. Por último, para finalizar, eu quero mostrar para vocês a dinamicidade, o quanto é dinâmico e maleável o EV da nossa mão, de acordo com diversas situações que vão ocorrer aqui. Primeiro nosso range de chove aqui, por Nash. Só uma última adaptação ainda. A gente vai colocar o Small Blind maior que o Big Blind. Mais uma última adaptação. Beleza. Aqui o ICM ele vai nos dar um range muito amplo de chove. Muito amplo de chove. Por quê? O range do button vai ser restrito. Ele tá short, mas tem dois caras para falar. Ele não vai poder dar call com mais do que isso daqui. Se ele der call com mais do que isso daqui, ele vai estar spewando. E daí vocês vão ter que identificar isso em game. Se ele é um cara que seja possível que ele spewe. Esse cara com 15 blinds, ele é o mais pressionado por ICM. Olha o range dele de call, certo? Esse é o range dele de call por Nash. Por Nash. Talvez ele fold vala-vala se ele for um Nit nessa situação. Eu duvido. Mas talvez ele vá com Ice Rei, Ice Dama. Beleza? O Big Blind, ele não tá tão pressionado quanto o Small, mas ele ainda tá pressionado. Beleza. Vamos calcular então. A gente vai dar win com esse range aqui de forma lucrativa. Esse range verdinho aqui. A gente pega os EVs de 0,10. Ok. O
o ICM ele vai estar considerando, galera, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, porque quando você for fazer essa simulação, você tem que ver que você tem que ser realista nessas 3 etapas dos ranges aqui, cara. Entendeu? O que que vai ser isso daqui, ó? Aqui é atuação, certo? Aqui é atuação. Se você foldou, ele vem para essa ação aqui, certo? Se você deu chove, aqui vai ser o range de call deles. Você foldou, isso daqui vai ser o range de push do button. O button foldou, esse vai ser o range de push do small. Então vocês têm que editar esses ranges. Tem que entender o que isso daqui significa e daí colocar ranges realistas. Por exemplo, essa é a lucratividade, esse é meu range. Grava bem esse range. Ó, colocar até a EV de 0 aqui. Grava bem esse range na cabeça. Se precisar, você volta o vídeo aí para comparar. Beleza? Isso, e esse range aqui é considerando que todas as vezes que a gente foldar, o button vai dar win com 47%, certo? E vai tomar 12% de call aqui e 18% de call aqui. Isso impacta na nossa mão, certo? E das vezes em que o button não chovar, o small blind vai dar win com N2 cards. Isso é jogar por Nash. O small blind é um regular, ele vai saber que ele tem que dar win com N2. O small blind é um donkey passivo, ele não vai dar win com N2. Então a gente edita o range dele, só o que ele daria win. Vou arrastar aqui só para dar um exemplo. Imagina que ele dá win só com 50%. Certo? Vamos ver nosso range agora. Percebem? Nosso range aumentou. Nosso range aumentou. Por que que nosso range aumentou? É aquilo que eu disse. Quando a gente folda, tem uma possibilidade de haver colisão de stack. E quando a colisão de stack e um cara é eliminado, a gente ganha dinheiro em valor monetário. Quando isso não acontece, o ICMizer ele vai considerar um EV de fold. Ele vai considerar que a gente vai lucrar um pouquinho a longo prazo quando a gente folda essa mão, porque os caras vão se matar. Quando os caras não estão se matando, então você não lucra foldando. Então você vai ter que chovar mais para compensar isso. Beleza? Outra coisa, range de push do button. Com 8 BB. Ele tá na bolha, ele pode estar assustado. Vamos colocar que ele chova só. Aqui não fazem desse jeito, não façam desse jeito cachorro que eu tô fazendo aqui não, beleza? Galera, coloque manualmente aqui, vai pensando tudo que ele chova. Imagina que ele tá bem tight, ele vai chovar só isso daqui. Nosso EV aumentou mais ainda, certo? Agora imagina que o Big Blind, ele é um nit. Então quando o button chova, ele vai dar menos call. Tira aqui algumas mãozinhas dele aqui. Imagina que quando o small chova, 51%, ele vai dar menos call do que isso aqui. Isso daqui não vai poder dar call, só se o cara estiver chovando N2 mesmo. Ele vai dar call com isso daqui, certo? Vamos ver nosso EV agora. Ele vai subindo, conforme você faz as adaptações, certo? Agora uma adaptação aqui bizarra. O Big Blind ele tá tiltado. Ele foi all in nas últimas 3 mãos. Ele vai dar win, ele vai dar call N2 em nós. Aí ó o nosso range, o que acontece? A gente só chova aquilo que a gente quer tomar call, beleza? Então é isso, galera. O ICMizer ele é a ferramenta para vocês desenvolverem isso. Preste atenção em Nash e nas situações cotidianas. Entendam o que é Nash. Desenvolvam o jogo por Nash de vocês pré-flop, beleza? Ele vai ser o ponto de partida. Você dominando o Nash, você vai chegar naquela situação na mesa e você vai falar: aqui eu dou all-in por Nash, mas o Big Blind tem uma tendência passiva, então eu vou dar all-in mais do que Nash. O Big Blind ele tem uma tendência spewy, então eu vou dar all-in menos do que Nash. E isso para todas as situações. Dominem o Nash, estudem o Nash. Se possível, se você tem vontade de ser reg de sitting goal de uma mesa, você tem que ter o ICMizer ou você tem que ter acesso a ele periodicamente, de preferência todo dia, beleza? Então vai treinando isso daqui, salve mãos. Salvar mãos para revisar aqui é tão ou mais importante quanto o próprio Sitting Goal Coach, porque salvando você tem tanto o Nash quanto a situação cotidiana que você vai alterando aqui, beleza? E quando for alterando aqui,
seja honesto nos ranges, seja honesto. Não vai colocar um range de fold muito grande para ele só para justificar a tua jogada. Seja honesto, não engane a si mesmo. Coloque os ranges aqui que são os ranges que você realmente acredita em game que ele vai usar, certo? Que vai ser o comportamento dele. E daí observe as stats, observe as tendências e você vai criando essa situação aqui. E daí você, fazendo isso todo dia, você vai afinar, até que vai chegar uma hora em que você vai dominar o field na parte de CM. Beleza, galera? Então é isso daí. Eu faço esses vídeos aqui mais por lazer, aliás, totalmente por lazer, para ajudar também uma galera que está começando agora. E eu não tenho nenhum fim lucrativo nesse vídeo. Eu não ganho receita do YouTube. Eu não vendo coach, não vendo PDF, não vendo curso, tá ligado? Não dou coach particular. Posso dar também, mas não tô nessa intenção de dar coach particular. O que eu quero aqui, cara, é só passar um pouquinho desse conhecimento mais básico para vocês, certo? Então, deixa aí como forma de gratidão, deixa a tua opinião, cara. Me fala o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou. Deixa a porra do like, cara, não custa nada, beleza? Deixa aí um feedback, o que você achou, sugestões para próximos vídeos, beleza? Você viu esse vídeo, você achou que faltou alguma coisa eu falar, tem algo que você tem dificuldade no teu game, cara, aqui é o lugar de você ter um conhecimento de graça, então deixa aí um feedback, beleza? Agradeço quem teve a dedicação e a paciência de ficar até o final. Fica de olho aí, cara, se inscreve no canal, fica de olho nos próximos vídeos e me dê seu feedback. Vai ter muita coisa boa que vai rolar por aqui ainda, cara. Conhecimento de graça, beleza? Valeu, galera. Abraço.